Oi gente, eu espero que esteja tudo muito bem com vocês. Já tem um tempão que eu apareço por aqui, né? Aconteceram algumas coisas e eu terminei tendo que deixar o canal em segundo plano. Algumas pessoas me perguntaram por que eu sumi, por que eu parei de gravar vídeos e tal. E na verdade eu nunca dei uma resposta concreta para o fato de eu não estar mais gravando vídeos. Aconteceram muitas coisas, mas dentre essas coisas, uma delas foi que eu estava me sentindo muito cansada. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma filha pequena, a Giovana, ela tem 1 ano e 6 meses. E de uns tempos pra cá, ela começou a dormir mal. Então, como ela estava dormindo mal, obviamente eu também passei a dormir mal. Ela estava se acordando muito no meio da noite, às vezes quando acordava ela não dormia mais assim, instantaneamente, depois que mamava. E no outro dia eu ficava me sentindo acabada, extremamente cansada. E somando isso a outros fatores, eu comecei a ficar desanimada. Comecei a ficar sem vontade de fazer nada, sem vontade de sair de casa, extremamente cansada mesmo. A minha única vontade era, no tempinho que eu pudesse, dormir. Essa era a única vontade que eu estava tendo. E então, depois de muita peleja, depois de várias vezes eu falar que ia voltar a gravar, que ia prosseguir com o canal, finalmente eu consegui gravar esse vídeo. Já é um pouco tarde, né, para o meu horário, mas assim, agora o horário que eu estou gravando são 11h30 e eu aproveitei que a Giovana dormiu para gravar esse vídeo aqui para vocês e contar um pouco de como eu estou me sentindo atualmente e de como eu me senti antes, né? Porque muita coisa já mudou em mim. E o que mais me motivou a gravar esse vídeo hoje foi um vídeo da Fabiana Bertotti, onde ela fala, né, sobre os percalços que as mães encontram e que muitas vezes a gente não fala. Na verdade, 1 ano e meio já deu para mim aprender muita coisa, já deu para mim amadurecer bastante, mas ainda não é o suficiente. Quem é mãe sabe que todos os dias é uma novidade, que todos os dias é uma coisa diferente, que a cada dia a gente aprende, a cada dia a gente sofre, enfrenta uma dificuldade, mas enfim, essa é a maternidade, né? Quando a Giovana nasceu, uma das maiores dificuldades que eu enfrentei no início foi ter que conciliar os afazeres domésticos, cuidar da casa e ter que tomar conta dela. Porque no início eu me preocupava muito com as pessoas. Infelizmente, a gente se depara com pessoas que vão nos criticar, que vão nos julgar, que não vão nos entender. Lógico que tem aquelas pessoas que aparecem no nosso caminho, que surgem para nos apoiar, para nos dar uma força, mas em contrapartida, como eu disse, tem aquelas pessoas que vão te colocar para baixo. E eu me preocupava muito com o que as pessoas iriam dizer ao meu respeito se viessem me visitar e a minha casa estivesse bagunçada e eu não tivesse conseguido lavar os pratos ou varrer a casa. Porque eu sabia que tinham pessoas que iam me menosprezar por conta daquilo. E o que foi que aconteceu? Eu cheguei a ouvir comentários das pessoas dizendo que eu era muito fraca, que no tempo dela, quando ela teve os seus filhos, era diferente, ela dava conta de tudo e não era desse jeito, enfim. E isso começou a me frustrar, porque eu comecei a achar que eu não estava sendo uma boa mãe, nem uma boa esposa, nem uma boa dona de casa, apesar de que o meu esposo ele não reclamava quando eu não conseguia, por exemplo, terminar o almoço na hora que ele chegasse. Quando ele chegava, porque ele via que o almoço ainda não estava pronto, ele vinha e me ajudava a terminar. A minha preocupação maior realmente era com as pessoas, com o comentário das pessoas, com o que as pessoas iriam dizer ao meu respeito. E no meio de toda essa turbulência,
eu comecei a ficar muito estressada, extremamente estressada. Comecei a brigar com meu marido, porque eu queria extravasar essa raiva, queria colocar pra fora tudo que eu estava sentindo, e a pessoa mais próxima de mim era ele. Então, infelizmente, ele terminou recebendo aí o que não era para ele receber. Afinal de contas, não era culpa dele, ele estava sendo maravilhoso comigo e não tinha porquê eu descontar nele o meu estresse. Mas, quando a gente está embarcando nesse mundo de ser mãe, como eu disse, é tudo muito novo, a gente não sabe como reagir, a gente não sabe direito como agir, e a gente vai aprendendo com o passar do tempo. Então, chegou um momento que a situação ficou muito difícil. E foi aí que eu percebi que eu não tinha que me importar com aquilo que as pessoas iriam dizer se chegassem na minha casa e a casa tivesse bagunçada, não tivesse conseguido fazer a arrumação completa. Então eu comecei a deixar de me importar com aquilo que as pessoas estavam dizendo ao meu respeito e passei a focar no bem-estar da minha família. Então eu passei a entender que o que realmente importava não eram os objetos, não eram as coisas, e menos ainda os comentários das pessoas. Que o que importava de fato era o bem-estar da minha família. Coisas, objetos, a arrumação da casa, a gente se vira depois. Porque depois que você começar a entender o foco, quando você realmente vê que o que importa é você cuidar da sua família, você vai conseguir conciliar todo o resto aos poucos. Você vai conseguir inventar o seu jeito, a sua maneira de lidar com toda essa situação, independente daquilo que as pessoas falam. Talvez você esteja passando por uma situação parecida, você já passou por essa situação, enfim. Mas chega uma hora que você entende que você não precisa ser igual a ninguém. Que você não precisa educar o seu filho do jeito que os outros educaram, que você não precisa descobrir as coisas que o seu filho gosta do mesmo jeito que os outros descobriram, que você não precisa acalmar seu filho da forma como a sua vizinha acalma o filho dela. São coisas particulares e individuais que você vai ter que enfrentar a dificuldade para poder descobrir como fazer. Não tem uma receita mágica para você, faz desse jeito, segue essa regra que isso funciona, não. Porque aquilo que funciona com o filho do outro talvez não funcione com a minha Giovana. São seres, pessoas diferentes, né? E é isso que a gente tem que entender. Entender que eu não preciso ser igual a minha mãe, que eu não preciso ser igual a minha sogra, eu não preciso ser igual a ninguém. Eu preciso ser eu e cuidar da minha filha da melhor maneira que eu conseguir. Ou, aliás, porque quem é mãe entende que a gente faz muitas vezes aquilo que está fora do nosso alcance pelo bem-estar dos nossos filhos. Então, quando eu entendi isso, muita coisa começou a melhorar e acender uma luz na minha vida e as coisas começaram a fluir, começaram a dar certo. E depois disso veio essa sequência, né, da Giovana aí de noites mal dormidas, minhas também, e no outro dia só me restava o cansaço e eu não conseguia parar e ter a coragem de colocar uma câmera na minha frente, preparar tudo e gravar um vídeo. Aos poucos, assim, ela tá voltando a dormir normalmente. Eu sei que tem muitas mães que passam pela mesma situação. Isso é confortante, na verdade, né? Saber que eu não sou a única pessoa no mundo que me sinta assim. Que eu não sou a pior pessoa do mundo porque eu me sinto cansada e desmotivada para fazer inúmeras coisas. E que eu não sou uma pessoa preguiçosa ou desleixada só porque eu acordei um pouco mais tarde, já que a minha noite não foi lá essas noites de sono tão boas assim. É muito fácil para as pessoas falarem, criticarem quando elas não estão no nosso lugar, né? Quando ela teve uma ótima noite de sono, conseguiu dormir 8 horas seguidas, muitas vezes dormiu cedo, acordou cedo. É muito fácil para a gente criticar os outros quando a gente não está passando pela situação. E infelizmente a gente tem que estar preparado para isso. Tem que estar preparado para essas pessoas que vão atirar pedras em nós sem saber realmente qual a situação que a pessoa está vivendo. E nós não podemos parar por conta dos comentários alheios,
por causa das coisas que as pessoas dizem que vão nos ferir, que vão nos colocar para baixo. A gente tem que, né, como diz a música secular, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima, porque nós conseguimos sim. Existe a dificuldade, vai sempre existir a dificuldade, todos os dias vai existir um novo desafio, mas a gente consegue superar com força de vontade. E é claro, sempre vai existir alguém do nosso lado para nos apoiar, vai sempre existir alguém do nosso lado para nos dar uma palavra de conforto, mesmo existindo aquelas pessoas que não nos entendem, que nos criticam e nos julgam, vão existir aquelas pessoas que vão estar do nosso lado, mesmo que muitas vezes não saibam nem o que dizer, nem como nos aconselhar para que a gente possa ficar um pouco melhor, mas que vai estar do nosso lado. E isso vai fazer com que a gente se sinta bem, isso vai fazer com que a gente se sinta aliviado. Então, o objetivo principal desse vídeo é fazer você entender que, seja em questão de maternidade ou não, quem é mãe vai entender esse lado da dificuldade que eu estou dizendo, mas quem não é talvez não entenda. Em qualquer circunstância da sua vida, você precisa entender que você não é igual a ninguém, que você é diferente, que a dificuldade do outro não é a sua dificuldade, que aquilo que para você é um pouco mais fácil, para outra pessoa pode ser um pouco mais difícil. Para que você tome cuidado quando você pensar em criticar, em julgar outra pessoa, sem saber a circunstância que essa pessoa tem vivido no momento. Talvez uma palavra assim, talvez uma simples palavra possa mudar o quadro dessa pessoa e ajudar ela a se animar, ajudar ela a se levantar. Talvez se você dizer, poxa, eu não entendo, não passei por essa situação que você está passando, mas se eu puder ser útil em alguma coisa, eu vou sim. E se você não tiver nada para falar, é melhor ficar calado do que falar coisas que não vão acrescentar, não é verdade? Então, eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que eu consiga me organizar para aparecer mais vezes por aqui. Se você tiver alguma sugestão de vídeo para me gravar aqui para o canal, você deixa aí tua sugestão, deixa a tua dica, faz a tua pergunta. E é claro, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações, que vai me ajudar muito, tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!